Então, por favor, me acompanhem. Eu pedi para que vocês escrevessem, redigissem, uma carta aberta à população brasileira, falando da importância da educação como elemento transformador da sociedade. Beleza. Então, eu fiz aqui e vocês vão me acompanhar, tá bom? Carta aberta. Gente, não precisa colocar isso. Isso aqui eu coloquei porque é o meu quadro. Vocês vão partir daqui, ó. Tranquilo? Entenderam? Então, a primeira coisa que se faz numa carta é colocar local e data no cabeçalho. Cabeçalho da carta. Normalmente o cabeçalho vem com local e data e vocativo epistolar. Por que chama vocativo epistolar? Porque é carta ou epístola. Esse aqui, ó, carta aberta à população brasileira, surge nesse gênero carta aberta. Então vamos lá. Então, primeira coisa, professor, é local e data. Entendi. O Colune pode pedir para vocês imaginarem-se em uma outra cidade, em outro local, numa outra situação. Então, é importante perceber isso na hora de fazer a sua redação lá no dia. Ou na Unicamp, que trabalha também com gêneros, tá? Então, vamos imaginar que seja, então, Viçosa, tá bom? Está aqui fazendo a carta. Viçosa, 20 de agosto de 2020, ponto. O nome do mês é com minúscula mesmo. Então você coloca o nome da cidade, São Paulo, Belo Horizonte, vírgula, a data com número assim, do jeito que eu fiz, e ponto. Carta aberta à população brasileira. Tem aqui sinal indicativo de crase, vírgula. Caros compatriotas, aqui com quem vocês vão falar? Porque ninguém fala com a carta aberta à população brasileira. Aqui é só o indicativo de que é uma carta aberta, só. Professor, se eu quisesse colocar a carta aberta no início, na primeira linha, poderia também. Carta aberta à população brasileira. Aí alguns até saltam uma linha e colocam Viçosa, 20 de agosto de 2020, caros compatriotas, e começa a escrever. Pode ser também. Eu prefiro assim, tá bom? Só preferência mesmo. Então, já que vocês não sabem muito bem como se faz, faça assim, que está de bom tamanho. Aqui, olha, vocês vão dar a distância do parágrafo. Professor, eu costumo colocar ali na frente. Pode também, tá? Não é só uma forma, não. Errado é dizer que é só de um jeito. Pode ser assim. Assim é o mais normal de aparecer. Tá? Nos manuais de redação a gente encontra mais assim. Então, Viçosa, 20 de agosto de 2020, carta aberta à população brasileira, caros compatriotas. Compatriotas, ou seja, vivemos no mesmo país. Uma educação de qualidade é capaz de erradicar mazelas sociais como pobreza, focar, desigualdades de oportunidades, violência urbana, corrupção e dependência tecnológica. Ok? Então, uma educação de qualidade é capaz de tudo isso. Nenhuma nação ignora isso. Se eu quisesse fazer assim, inverter, eu poderia. Nenhuma nação, começar com isso, nenhuma nação ignora que uma educação de qualidade é capaz de erradicar mazelas sociais como pobreza, desigualdade de oportunidades, violência urbana, corrupção e dependência tecnológica. Posso também, tá? Mas eu preferi fazer assim. Então, nenhuma nação ignora isso. No entanto, quer dizer que eu vou apresentar uma ideia oposta, não é? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, apesar disso, não obstante, colocadas aqui esses articuladores, essas conjunções, elas indicam que um pensamento contrário a esse vem. No entanto, o maior entrave para o progresso do nosso país são justamente as deficiências de um sistema educacional incapaz de preparar crianças e jovens para os desafios deste mundo globalizado do terceiro milênio. Então, a educação, sim, ela é transformadora. No entanto, para o crescimento do nosso Brasil, o maior entrave é a falta de um sistema educacional realmente transformador, com essas características aqui. Entenderam? Então, deste mundo do terceiro milênio. Como consequência de termos um sistema educacional incapaz de prepará-los, como consequência dessa enorme falha dos órgãos competentes,
quem está falando aqui é o Estado. Os recursos naturais e o potencial humano aqui existentes permanecem subutilizados. Aqui porque nós estamos todos no Brasil, então você pode fazer essa referência. Entenderam isso? Pessoal, o que está grifado aqui são os articuladores, aquilo que a gente usa para dar coesão ao texto. O como, o i, o isso faz um retorno, no entanto, o como de novo, o dessa, todos servem para estabelecer conexões, são articuladores. Ótimo, professor, então isso é a introdução da minha redação, é a introdução. Eu peguei o tema proposto e coloquei aqui. Fiz algumas inserções de informações importantes e iniciamos a nossa carta. Essa é a minha introdução. Ótimo. Então, nós mostramos aqui que por falta desse tipo de educação, que acaba ocorrendo devido a falhas dos órgãos competentes, os recursos naturais de um país tão maravilhoso, né, e o potencial humano aqui existente permanecem subutilizados. Essa situação, veja bem, que eu comecei um outro parágrafo, mas eu fiz referência ao que ficou para trás. Eu não posso começar parágrafo assim do nada, não. Eu preciso sempre pensar em fazer uma ligação com o que ficou para trás. É importantíssimo. Essa situação é prejudicial até mesmo para aqueles brasileiros com mais oportunidades. Até para quem tem mais oportunidades, mais dinheiro. Afinal, aí eu vou explicar por quê. A violência urbana, os péssimos serviços hospitalares e a baixa qualificação profissional são males que atingem todas as classes sociais, mesmo que desproporcionalmente. Então, os problemas que existem aqui por falta de boa qualificação dos hospitais, por causa da violência urbana, da baixa qualificação profissional, isso atinge todo mundo, de um jeito ou de outro. Ou seja, mesmo que seja desproporcional. Desproporcionalmente, como assim? Atinge mais aqueles que não têm dinheiro do que os que têm. Mas quem tem mais oportunidades, quem tem mais dinheiro, também se vê enredado, ou seja, envolvido com esses problemas. Claro. Portanto, essa é uma ideia de conclusão, não podemos nos esquecer de algo fundamental. 2 pontos. Todos nós, que estamos ligados pelos laços da nacionalidade, compatriotas, compartilhamos o mesmo destino deste país. Dito isso no bom popular, estamos todos no mesmo barco. Nós estamos, então, compartilhando o mesmo destino desse país. Se ele for mal, nós vamos mal. Se ele for bem, nós vamos bem, como nação. Por conseguinte, como consequência disso aqui, tanto quem vive em uma casa de pau a pique, quanto quem cruza os céus de uma grande cidade em um jato particular, experimenta uma parte das dores desta imensa nação. Então nós explicamos melhor o pensamento. Continuemos. Tudo isso, olha só, gente, essa situação, agora, tudo isso que ficou para trás, sempre costurando. De parágrafo para parágrafo, de período para período, olha só, sempre costurando. Ou seja, sempre colocando conectores, articuladores. Tudo isso seria diferente se, a condição para ser diferente, se o Ministério da Educação e Cultura, professor, mas não acabou com o Ministério da Educação, não, a gente ainda faz referência ao Ministério da Educação e Cultura, que foi absorvido, mas continua atuando. Tudo isso seria diferente se o Ministério da Educação e Cultura estivesse conduzindo nossas escolas e universidades a programarem os jovens para o sucesso na família, na sociedade, nos negócios e no mundo virtual, em vez de submetê-los a um sistema educacional, em muitos aspectos, ultrapassado. Então, se a nossa educação programasse jovens para sucesso na família, sociedade, nos negócios e no mundo virtual, em vez de submetê-los a um sistema educacional em muitos aspectos ultrapassado, nós não teríamos esse problema. Tá? Tudo isso seria diferente. Nosso modelo de ensino, é bom que se esclareça,
Olha o uso do duplo travessão aqui, para colocar uma informação que acabou interferindo numa outra. Nosso modelo de ensino não encontra paralelo. Essa seria a minha frase. Mas eu coloquei uma informação aqui dentro, eu posso marcar com duplo travessão, eu posso marcar com vírgulas, eu posso marcar com parênteses, mas eu optei por duplo travessão para chamar bem a atenção dessa ideia. Ok? Nosso modelo de ensino, é bom que se esclareça, não encontra paralelo, ou seja, outra igual, em nenhum país destaque em educação, como Singapura, Coreia do Sul e Finlândia. Não tem. O nosso não encontra paralelo nesses países. Esses exemplos, tudo que está aqui grifadinho, né, são nossos conectores, esses exemplos, Finlândia, Coreia do Sul, em vez de serem adaptados à nossa realidade nacional, foram negligenciados, deixados para lá. Foram negligenciados pelos governantes, os quais permitiram o improviso nas escolas públicas, a ineficiência dos sistemas de seleção que avaliam superficialidades e decorebas, e os cursos superiores que preparam, em sua maioria, para um mercado que não mais existe. Ok? Diante de tudo isso, então estou na minha conclusão, diante de tudo isso, quero apresentar... Ah, mas pode primeira pessoa? Pode. O tema pediu para eu apresentar a minha proposta de educação transformadora. Diante de tudo isso, quero apresentar a todos vocês, meus compatriotas, o meu projeto de educação transformadora a ser implementado em todo o país. Em todo o país. Se eu colocar em todo o país, se eu tirar o "o", parece que é em todos os países. Brasil, Estados Unidos, não. Em todo o país, quer dizer, no país inteiro, no Brasil inteiro. Não se trata de algo complexo, a minha proposta. Todavia, é fundamental. Na condição de deputado federal, eu usei uma máscara, eu sou um deputado federal agora. Mas pode. Eles pediram para que eu apresentasse a minha proposta de educação transformadora para o Brasil, eu posso me colocar como uma outra pessoa. O tema não me impediu de fazer isso, eu estou usando a minha criatividade. Então, aproveitando que Tabata, que eu coloquei aqui, Tabata Amaral, que eu enviei para vocês informação sobre ela, é deputada, então eu percebi que daria mais credibilidade ao meu texto me colocando como deputado e parceiro de Tabata, que está aí investindo não só o seu tempo, mas a sua vida para tentar transformar a educação do nosso país. Então, eu logo me coloquei como parceiro. Poxa, estou bem acompanhado demais. Então, não se trata de algo complexo, todavia é fundamental. Na condição de deputado federal, tornei-me parceiro da deputada Tabata e, juntos, implantaremos a cultura da educação no coração de cada brasileiro. Olha o que nós vamos fazer, olha o nosso projeto. Pessoal, eu quero chamar a atenção para uns detalhes aqui. Na condição de deputado federal, tornei-me, por que tem um hífen aqui e outro se repetindo aqui? Porque tornei-me já teria um hífen. Não teria? Tornei, hífen, me. Quando isso acontece, quando coincide o hífen aqui, ele é repetido aqui. Ó. Mas quando eu apenas estou partindo a palavra, olha lá, implantaremos. Aí você não repete aqui não. É só quando coincide com hífen. Pegaram isso? Ok. Então, na condição de deputado federal, tornei-me parceiro da deputada Tabata e juntos implantaremos a cultura da educação no coração de cada brasileiro. Como que vocês vão fazer isso? Para isso, ampliaremos os projetos de Olimpíadas Educacionais e, aqui faltou o I, pessoal, esqueci o I, eu fiz assim e coloquei o I. Mas pode no dia da prova? Pode. Esse tipo de coisinha assim, uma ou outra vez você pode. E não há perda de notas, mas tem que estar tudo muito bem organizadinho.
Isso é um acidente de percurso, eles aceitam sem diminuição da nota. Mas não pode abusar, não, é uma ou outra vez. Para isso, ampliaremos os projetos de Olimpíadas Educacionais e mobilizaremos a mídia para que transforme em paixão nacional as competições de robótica, matemática, física, química, linguística, astronomia. Despertado o ímpeto, ou seja, a vontade, a grande vontade, despertado o ímpeto pelo conhecimento, todas as outras mudanças virão por acréscimo. Então nós achamos que o básico, o principal é isso aqui, tá? Nós mesmo dissemos aqui, olha, o meu projeto de educação transformadora a ser implantado em todo o país. Não se trata de algo complexo, todavia é fundamental. Pegamos aquilo que é o fundamental, o resto virá por acréscimo. Chegou aqui embaixo, não precisa saltar a linha, obrigado pela atenção, vírgula, iniciais do seu nome. Pelo menos foi assim na última prova do Enem que pediu carta. Estava escrito, não assine o seu nome, coloque apenas as iniciais. Então, Jadson Marcos Vieira. Aí você coloca lá as iniciais do seu nome. Não precisa nem colocar ponto aqui, não. Eles não fazem nenhuma questão disso. Tá? Então, faça o que se pede. Se aparecer uma carta dizendo assim, não coloque nenhuma forma de identificação, nem mesmo as iniciais, aí você muda. Entendeu? Eles podem mudar, está escrito na prova. Isso é fácil porque está lá, é só ler. Tá bom? Entendido? Pessoal, voltem aqui comigo, antes da gente partir para a carta de leitor. Voltem aqui, por favor. Vejam. Vocês têm que imaginar que aqui é a linha 1, tá? Eu não coloquei, mas aqui é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Elas vêm numeradas, tá? 7, 8 e vai. Elas vêm numeradinhas assim. E costuma aparecer aqui escrito título, tá? Espacinho de título. Se aparecer o espaço de título na folha, e se for carta, você despreza o título. Mas, professor, eu poderia colocar carta aberta à população brasileira no título? Poderia. Nesse caso, você poderia. Poderia, tranquilamente, carta aberta à população brasileira no lugar do título. Aí viria na linha 1, Viçosa, na linha 2, caros compatriotas, salta uma linha e começa. Então, daqui para cá não salta linha, daqui para cá não salta linha, mas do conjunto aqui, que nós chamamos de cabeçalho, para o início da sua redação, sim, salte uma linha. Tá bom? Daqui para cá não precisa nem para cá, porque você vai gastar muita linha desnecessariamente. Tá? Ok, chegou aqui no final. Posso ir? Chegou aqui no finalzinho. Você só agradece, obrigado pela atenção, põe a vírgula e as iniciais. Aqui também não precisa saltar linha, mas observem que eu mantive o tempo inteiro na linha do parágrafo, ok? Tudo na linha do parágrafo. Estamos acertados, então, sobre carta aberta. Por que ela se chama carta aberta? Porque carta aberta quer dizer que todo mundo pode ver. Você fez para todo mundo, porque normalmente uma carta você manda para uma pessoa em especial. Quando muito, você manda para uma família, você manda para um casal de amigos. Entenderam? Então, essa carta aqui não. Essa carta é uma carta que pode ser publicada no jornal, colocada num blog na internet. Carta aberta, tá? Todos podem ler, por isso. Ótimo, entendi, professor. Agora, se for uma carta de leitor, que eu pedi também na sequência, o que é uma carta de leitor? Você leu, você é leitor de um jornal, de uma revista, como é comum acontecer. E você se deparou com um texto no jornal de que você gostou muito. E você, então, quer redigir uma carta de leitor elogiando aquele texto de um determinado autor. Mas, de repente, você leu um artigo de opinião naquele jornal com o qual você não concorda, você achou aquele artigo extremamente ofensivo, preconceituoso e resolveu escrever uma carta de leitor para o jornal Folha de São Paulo, apresentando as suas considerações acerca daquele texto. Agora, é óbvio que para você falar do
texto lido, você tem que localizá-lo. Porque todo dia sai um jornal Folha de São Paulo. Todo dia. Então, se você quer que o editor do jornal saiba do que se trata, você precisa falar para ele. Então, a primeira coisa numa carta de leitor é você localizar o artigo sobre o qual você quer dizer alguma coisa. Deixar tudo muito claro. Ah, ele está falando desse texto aqui, beleza. E você tem que imaginar a sua carta lá no jornal. Você está escrevendo para o jornal para que sua carta saia no jornal. Imagine a sua carta no jornal. Tranquilo? Vamos ver como é que fica? Carta de leitor, ou seja, o leitor que está escrevendo para o jornal. Viçosa, 20 de agosto de 2020, mesma coisa. Caros editores da Folha de São Paulo. Ah, eu vou conversar com os editores? Sim. Precisa ser o editor-chefe? Não. Basta colocar caros editores da Folha de São Paulo. Acabou. Algumas pessoas colocam apenas assim, Folha de São Paulo. Li o texto, então você está conversando com a Folha de São Paulo? Não faz sentido, não é verdade? Então, caros editores da Folha de São Paulo, vírgula, aí salta uma linha e começa. Tá vendo que eu deixei tudo de novo na linha do parágrafo? É assim que a gente faz, tá? Caros editores da Folha de São Paulo, vamos localizar? Li o texto A Mágica de Tábata, de autoria de Álvaro Pereira Júnior, veiculado por porque a sua carta está lá no jornal, veiculado por este jornal no dia 15 deste mês, Caderno Opinião, ainda localizei o caderno, saiu no Caderno Opinião, e gostaria de apresentar algumas considerações sobre ele, sobre o texto. De novo aqui comigo. Li, olha só, primeira pessoa, li o texto. Muitas vezes as pessoas colocam assim, li a reportagem, e às vezes aquilo não é uma reportagem, às vezes é um artigo de opinião. Lembrando que no jornal tem reportagem, tem artigo de opinião, tem crônicas, tem cartas de leitor. Então, cuidado para não achar que tudo que sai no jornal é a mesma coisa, tá? Então, se você não sabe qual é o gênero, coloca assim, li o texto. Li o texto A Mágica de Tábata, olha como é que o nome está entre aspas, de autoria de Álvaro Pereira Júnior, quem é que escreveu, aí eles vão saber de que se trata, veiculado por este jornal no dia 15 deste mês. Então nós estamos no dia 20, então 5 dias para trás, normalmente é assim. Tá? Você leu, aí você resolveu escrever, em 3, 4, 5 dias, o seu texto aparece no jornal. Deste mês, Caderno Opinião, e gostaria de apresentar algumas considerações sobre ele. Agora sim. Não tenho dúvidas, primeira pessoa, não tenho dúvidas de que a mágica utilizada por esta menina da periferia de São Paulo chama-se esforço pessoal. Então, a mágica que ela usou, estou até usando aqui o título, né, para entrar em discussão, para elogiar. Eu poderia começar de outras formas, professor? Claro! De repente você gostou muito daquele artigo, você pode entrar assim. Excelente o texto A Mágica de Tábata, de autoria de Álvaro Pereira Júnior, veiculado, e gostaria de deixar aqui algumas considerações acerca deste texto maravilhoso. De fato, Tábata, e vai embora. Entenderam? Agora, estou deixando aqui como um modelo para vocês. Perfeito? Bom, professor, e carta ao leitor? Carta de e carta ao. A única coisa que muda aqui é a preposição. Aqui é carta de, aqui é carta a. Só pela ideia das duas preposições, nós já sabemos qual é a diferença. Carta de leitor é o leitor que escreve. Carta ao leitor, a carta é escrita ao leitor, para o leitor. Carta para o leitor. Esse a aqui é igual a um para. Bom, se é carta para o leitor, quem é que escreve? O editor. O editor. Aqui você escreve para o editor. Leitor escreve para o editor. Aqui, editor escreve para o leitor. É o contrário. Então, carta ao leitor é quem trabalha naquela revista, naquele jornal que vai escrever para os leitores. Mas como é que eu faço isso? Aí,
a proposta vai te colocar nessa condição. Imagine que você trabalha como editor de um jornal da sua cidade e foi fazer uma matéria de capa acerca do volta às aulas no período de coronavírus. Redija uma carta ao leitor. É assim que eles vão te colocar, tá? Então, carta ao leitor. Mesma coisa. Cabeçalho, mesma coisa. Local e data, tudo direitinho. Então, vamos imaginar que seja a Folha de São Paulo, que esteja escrevendo, ou revista Veja, revista Galileu. Eu coloquei Galileu. São Paulo, 20 de agosto de 2020. Prezados leitores, a revista Galileu desta semana trouxe como reportagem, você está com a revista na mão, imagine, aí você passa lá, segunda, terceira página, tem a carta ao leitor. A revista Galileu dessa semana trouxe como reportagem de capa um dos assuntos mais polêmicos da atualidade. 2 pontos. A volta às aulas em tempos de pandemia. Aí coloquei a ideia aqui da capa, entre aspas. Trouxemos, nós do jornal, se você quiser, a edição da revista trouxe, aqui eu coloquei, trouxemos opiniões de autores variados, médicos, educadores, pais, estudantes, a fim de que você possa formar uma base de ideias bem consolidadas acerca desse problema que estamos enfrentando. E continua a falar com o seu leitor. Vai terminar como? Atenciosamente, ou obrigado pela atenção, do mesmo jeito. Aí você pode colocar lá, editor. Acabou. Olha a facilidade. Então, nesta aula, meninos e meninas, nós trabalhamos carta aberta, trabalhamos carta de leitor e carta ao leitor. E se fosse uma carta argumentativa, professor? Isso aqui é uma carta argumentativa, isso aqui é uma carta argumentativa, isso aqui também. Só que a carta argumentativa normalmente é para você enviar para um amigo, um conhecido, um diretor de uma escola, defendendo um posicionamento que também você está defendendo. Essas cartas não deixaram de ser argumentativas. Agora, existe sim uma específica carta argumentativa, que não muda muito, apenas o destinatário é uma pessoa que você conhece e que você quer convencê-la de alguma coisa, ok? Simples também, trabalharemos logo depois. Tchau.